Ju, você já teve algum transtorno? Por que decidiu mudar? Oi, amores da Ju, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero muito que sim. E vamos a mais uma pergunta. Então, o que seria um transtorno, né? Eu vou interpretar como sendo alguns que eu já tive, porque não são normais, né? É o que a gente acaba adaptando e colocando na nossa cabeça. Mas sim, gente, eu já tive depressão. E eu tenho uma constante ansiedade, vamos dizer assim. Eu sou bem ansiosa, já melhorei bastante, mas é um processo, né? E eu acho que muitas pessoas hoje em dia estão sendo domadas por isso. Então por isso que eu decidi falar sobre esses assuntos. Eu ia deixar nos 50 fatos sobre mim, mas eu achei melhor trazer um pouquinho mais de clareza sobre todos esses assuntos aqui. Então, respondendo a pergunta novamente, sim, eu já tive depressão e eu tenho vários picos de ansiedade. São muito mais controlados do que eram há 2 anos atrás, porém eles continuam acontecendo, então que fique claro aqui que essas coisas, elas acontecem com a gente e tá tudo certo, só que não leve como se não fosse nada, tá? A saúde mental é muito importante, eu acho que é até mais importante do que a saúde física, porque se você não tem saúde mental, você não consegue cuidar da sua saúde física. E é isso, gente. Então, vamos, né? Vamos se ligar aí e cuidar mais da nossa saúde mental. E respondendo a segunda pergunta, por que eu decidi mudar? É porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais não conseguir levantar da cama, eu não aguentava mais não sentir felicidade no que eu fazia, eu não aguentava mais não ter um propósito na minha vida. Eu simplesmente não aguentava mais. Era muito difícil pra mim estar viva. Era muito difícil pra mim respirar, gente. Pra mim era difícil, sei lá, viver. Eu não queria viver. Quem esteve perto de mim nessa fase sabe o quanto foi difícil. E era muito complexo porque eu realmente não queria fazer nada. Eu realmente não queria estar em lugar nenhum. Eu só queria ficar na cama. Então tinha uma vozinha dentro de mim que ela falava que eu era um lixo, que eu... Nossa, você não presta pra nada, sua vida é uma bosta, bababá, bababá, bababá. Mas tinha outra vozinha, bem baixinha, bem mais baixinha. Essa gritava. A baixinha ficava falando assim: vai lá, você consegue. Vai se estudar, vai se analisar, você consegue levantar, levanta dessa cama, come alguma coisa, faça bem pro seu corpo, vai fazer um exercício. E essa vozinha ficava e ela foi ganhando cada vez mais força porque eu comecei a ouvir essa vozinha. Então, não, eu não precisei tomar remédio, mas sim, eu fui pra terapia, eu fiz terapia e tudo, não na época que eu estava com depressão, foi depois. Eu me mudei na época que eu estava com depressão, eu fui morar em outra cidade. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu aprendi muito, eu me desenvolvi muito como pessoa. Foi uma experiência extremamente gostosa de ser vivida. Eu amei de verdade fazer tudo que eu fiz nesse período. E depois que eu me mudei, fui morar sozinha em outra cidade, sem conhecer absolutamente ninguém, ninguém mesmo, eu construí uma nova Juliana que voltou pra Curitiba e não teve mais depressão, graças a Deus. Então, mas assim, o que funciona e o que não funciona? Gente, ficar escondendo ou levando com a barriga não funciona. Você precisa aceitar que sim, a depressão ela existe, que sim, a ansiedade ela existe e que sim, doenças mentais existem. Já passou da hora da gente parar de ficar colocando as coisas embaixo do tapete e julgando quem vai no terapeuta é louco. Vocês não conseguem entender que hoje crianças, gente, na minha época, criança brincava na rua e só se preocupava com brincar na rua. Hoje em dia, crianças se cobram para serem milionárias. Elas querem ser blogueiras, elas querem ser influencers, mas elas não sabem o peso que isso tem, além do peso que elas estão carregando por não ser. Então, os valores eles ficaram esse boom da internet que aconteceu, ela deu uma inversão de valores, assim, eu diria. Eu sempre digo aqui, a internet ela é muito boa. Se não fosse a internet, eu não estaria aqui falando com vocês, eu não teria oportunidade de abrir minha empresa. Mas a gente tem que usar com sabedoria, porque a internet, sim, ela gera muita informação pra gente. A gente não dá conta de dissolver toda essa informação, de absorver toda essa informação. E a gente sempre acha que não sabe nada e tem que saber mais, e tem que saber mais. E a gente não é uma máquina, a gente precisa entender que a gente precisa descansar, que a gente precisa voltar pro momento presente, que a gente precisa se recompor de tudo que tá acontecendo. Então, esses assuntos, eles são muito importantes. E uma coisa curiosa de quem tem depressão e ansiedade, as pessoas ficam falando, é mimimi, é não sei o que, não sei o que lá. Gente,
eu tinha uma vida incrível, eu sempre tive uma vida incrível, eu não tenho nada que reclamar na minha vida, eu nunca passei fome, eu sempre tive o que eu queria, eu sempre fui atrás das coisas, sempre achei força do estômago, do âmago, do fundo do poço pra ir atrás das coisas que eu precisava ir, mas ainda assim eu não consegui enxergar o lado bom da vida. Olha que coisa louca, né? Por isso que quando eu respondi, eu vou deixar aqui o link abaixo, quando eu respondi o que é essencial pra mim, por isso que eu falei da gratidão. Porque quando você começa a reconhecer as coisas que você tem, a sua depressão, ela faz assim, ó. E a sua felicidade faz assim, ó. Vai numa montanha russa. Por quê? Porque você começa a agradecer pelas coisas que você tem, você para de focar nas coisas que você não tem. E se você não tem, não é o momento certo pra você ter, e isso é muito difícil de entender também. Então vamos a alguns tópicos, assim, que a gente pode diminuir ou se curar da depressão. Se você não consegue fazer isso sozinho, eu recomendo muito, muito, muito mesmo que você vá num terapeuta, que você vá num psicólogo. Tem psicólogos que dão consultas a R$20, a R$30. Se você não pode fazer isso pela sua saúde mental, eu sinto muito, então você não pode fazer nada pela sua saúde mental. Não sou eu que vou conseguir te ajudar, tá? Eu acho que o psicólogo é uma profissão maravilhosa e é a profissão que mais tem a ensinar a nós. Então vá no psicólogo se você sente que você não consegue levantar da cama. Peça ajuda para as pessoas que estão à sua volta. Só que não peça ajuda para pessoas que não sabem o que estão falando, não sabem o que estão fazendo. Tenha consciência de quem você está pedindo ajuda, tá bom? Isso é bem importante também. Então, outro ponto muito importante é você agradecer. Agradeça pelas coisas que você tem. Pare de focar no que você não tem. Pare de se comparar, porque a comparação também gera muita depressão, gera uma frustração gigantesca dentro de você, te faz muito mal. Então pare com isso. Comece a entender que você tem seu tempo, que a sua vida tem seu tempo, que você precisa evoluir e que você tá um constante processo, tá, gente? E tem muitas outras coisas que você pode fazer, exercício físico, alimentação, você precisa cuidar do seu corpo, precisa cuidar da sua mente, relacionamentos e tudo mais. Mas também a ansiedade, ela é o início de uma depressão. Então o que acontece? Quando você fica muito ansioso, você quer conquistar as coisas tudo na sua hora, tem que ser no seu tempo, no seu momento, e não no momento que a vida está de acordo para te dar aquilo, que está te preparando para ter aquilo, você vai ficar ansioso. E muita ansiedade acaba gerando depressão, síndrome de pânico, frustração e inúmeros problemas que você precisa começar a se policiar para não tê-los, sabe? E eu vou pegar um livro para vocês, só um minutinho. 2000 anos depois. Esse livro aqui, ó, ele me ensinou muita coisa mesmo. É um dos meus livros favoritos, assim, de longe, porque ele é um livro incrível que ajuda muito a gente que tem ansiedade a pensar mais sobre a vida, que é O Poder do Agora. E O Poder do Agora, ele é extremamente importante pra gente parar de ser tão ansioso pra vida. Então, entenda o tempo das coisas, cada coisa tem um tempo. Olha a natureza, não é toda época que a árvore dá fruto, não é toda época que ela fica pelada, não é toda época que ela fica com flor. Então a gente tem que entender que a gente também é feito de ciclos. E que a gente precisa se preparar para ganhar as coisas. A gente precisa se preparar para ter as coisas. E não é no nosso tempo que as coisas acontecem. Infelizmente não é no nosso tempo. Eu queria que fosse, mas não é, gente. E quanto antes a gente entende isso, antes a gente consegue dominar essa ansiedade, colocar ela num potinho e jogar ela para bem longe. Uma coisa que me ajudou muito a controlar minha ansiedade foi fazer exercício físico. Não tem que falar, exercício físico me ajudou demais. A yoga me ajudou a voltar a respirar certo. Caminhada, boxe também, porque eu adoro ficar batendo nas coisas e então tira um pouco do estresse também. Mas a meditação, a oração, o processo de desenvolvimento pessoal, o planejamento, fazer uma atividade de cada dia, ver a minha evolução, anotar a minha evolução, conseguir me comparar comigo de anteriormente e entendendo os processos da minha vida. Então o autoconhecimento também me ajudou muito a tirar um pouco essa ansiedade de dentro de mim. Então, sim, gente, eu já tive vários transtornos. Eu sou bastante estressada também. Já fui mais. Estou no processo também de melhora. E essa melhora é constante, porque eu tenho uma veinha de estresse dentro de mim desde que eu me conheço por gente. Mas
é isso, a vida é um constante processo e a gente tem que aprender a lidar com ela. A gente não pode querer colocar tudo na nossa mão, no nosso bolso e fingir que a gente é o rei do mundo, porque a gente não é. Então a gente tem que entender esse processo, a gente tem que entender tudo isso que acontece por trás das coisas que a gente precisa fazer. E é isso. Eu acho que é assim que a gente consegue voltar ao controle da nossa vida. Porque geralmente essas doenças mentais elas acontecem porque a nossa mente nos controla e não nós controlamos a nossa mente. E uma frase que mudou a minha vida e mudou todo o quesito sobre isso é que a mente ela é um excelente empregado, mas é um terrível chefe. Então a gente tem que aprender a ser o chefe da nossa mente e não o contrário. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse tema, ele dá muita pano pra manga ainda. Teria muito mais coisas pra falar aqui. Mas eu acho que por enquanto é isso. Deixa o joinha, compartilha com quem precisa saber, me segue no Instagram, se inscreve no canal. E é isso. Muito obrigada por assistir até agora e até amanhã.